Dei entrada no meu visto D4, que é o visto de estudo, voluntariado, intercâmbio, investigação. E lá diz que não exige comprovação financeira. Mas a primeira resposta que a VFS me trouxe, o consulado me trouxe, é que eu precisaria apresentar o meu extrato bancário, ou o meu imposto de renda, ou um termo de responsabilidades. Afinal de contas, o visto D4 exige um comprovativo financeiro ou não exige? Bom, a primeira coisa que você precisa compreender é que o visto D4 ele abrange vários tipos de visto, né? Então, a gente tem o voluntariado, que é visto D4, a gente tem o investigador, que é visto D4, a gente tem o ensino secundário, que é visto D4, a gente tem o ensino superior, que é visto D4, e por aí vai. Então, primeiro é entender qual desses D4 você é. Mas, resumindo a história toda, quando a gente fala de dispensa de meios de subsistência para os falantes da língua portuguesa, nacionais dos países cuja língua oficial é portuguesa, a gente tem a isenção, ou seja, não precisa comprovar meios de subsistência, aquelas pessoas que vão pedir o D4 e que estão matriculadas em um ensino superior, tá? E aí, quando eu tô falando ensino superior, eu já tenho que descartar a investigação, ok? Por quê? Primeiro, porque a legislação assim diz que tem que ser. Segundo, porque a ideia da investigação, você ser aceito, né, para um programa de investigação, esse programa, em sua esmagadora maioria, vai te dar ali uma bolsa, né? Então, vai te dar um contrato de investigação. Então, nesse sentido, a própria instituição já vai bancar você. E mesmo que não banque, a legislação ela não prevê aí a possibilidade, né, que como investigador você vai ter a dispensa dos seus meios de subsistência. Ah, Isabela, mas eu vi que eu posso apresentar um termo de responsabilidade. Mas apresentar um termo de responsabilidade não significa, que é a famosa carta convite, né, não significa que você está dispensado de comprovar os meios de subsistência, muito pelo contrário, porque o termo de responsabilidade nada mais é do que um comprovativo de meios de subsistência. Pode ser que esse comprovativo não seja seu, mas é um comprovativo de que você terá meios para subsistir em Portugal. Se você entrou com um pedido de visto de ensino superior, né, já teve a sua inscrição aceita, né, foi aceite na faculdade, já entrou com a documentação e vem lá o e-mail da VFS, né, dizendo que preciso que você junte os comprovativos de meio de subsistência. Aqui a gente precisa entender outra coisa, que é a setorização e a administração, como os vistos são compreendidos e como eles são emitidos. A VFS, ela é um braço do consulado, né, um escritório do consulado, e ele funciona, né, aqui vou usar palavras mais leigas, né, ele funciona como um setor de protocolo. Não é ele quem decide o visto, é ele quem protocola, organiza, né, os vistos para que o consulado tenha um pouco mais de dinamicidade, né, então ele terceirizou esse serviço, né, de organização do visto para que ele pudesse ser mais rápido nas suas decisões. Isso significa que a VFS ela tem o único objetivo de deixar a tua pasta completa. A VFS não é um ser pensante, né? Ela não vai decidir, ela não vai visualizar a tua documentação e vai verificar e falar, não, realmente esse documento aqui ele diz isso, tananana. Não, ela vai optar pelo caminho mais fácil. E qual é o caminho mais fácil? Te pedir toda a documentação que o visto D4 em geral vai pedir, tá? Então, você tem duas saídas quando essa resposta vem da VFS. Primeira delas é você insistir no seu direito. Então, buscar um bom argumento jurídico, colocando lá especificamente os artigos da lei que dão a você o direito de não demonstrar os meios de subsistência. Por quê? Porque você também tem o direito, você quando enviou a documentação para a VFS, você enviou uma declaração dizendo que você aceita e você entende que se faltar algum documento, ali a VFS vai te notificar e que mesmo assim, né, você aceita
entregar essa pasta faltando documento, se for o caso. Então, você já se responsabilizou naquele momento que você entregou, né, os documentos no correio, por essa falta de documento. Então, o que a VFS faz é tentar minimizar, então fazer com que o teu visto ele seja o mais completo possível. Então, veja, não é muito culpa da VFS. A VFS, a gente tem que encarar ela como um robô, entende? Então, um robô que vai tentar ali trazer todos os elementos que ela puder para entregar ao consulado. Então, o teu primeiro plano é: ok, não tenho como comprovar os meus meios de subsistência, eu preciso, né, eu não tenho comprovativos que bastam para isso, então eu preciso que a VFS aceite a minha documentação do jeito que está, para que então o consulado vá analisar conforme a legislação que fala que eu não preciso comprovar os meios de subsistência. E a segunda opção é você obedecer, que é você trazer para o teu processo o comprovativo de meio de subsistência. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre as provas para meios de subsistência no geral. Então, se precisar, procura lá na listagem dos vídeos que você vai ver aí um vídeo sobre as provas que são necessárias para essa comprovação. E aqui eu quero te contar uma análise prática, né, que eu tenho de já mais de 7 anos vivendo e vivenciando e advogando nessa área de vistos, imigração e nacionalidade. Por mais que na legislação traga essa possibilidade de dispensa, né, de meios de subsistência, o consulado ele pode e ele deve, se assim ele entender, te pedir mais documentos. É claro que ele não pode esquecer o que a lei diz, mas ele pode pensar o seguinte, e eu já vi muitos colegas também, a gente já conversou muito sobre isso, né, principalmente numa época específica, quando a gente teve essa mudança legal, de que havia muitas devolutivas do consulado dizendo: ok, você não apresentou o meio de subsistência, a pessoa não apresentou, o processo entrou na VFS, entrou para análise do consulado, mas aí vinha uma notificação de projeto de indeferimento, dizendo que há algo parecido com isso, tá? A nomenclatura eu não lembro direito, mas algo parecido com isso. A pessoa pode estar pedindo visto para um fim que não é o fim de estudo. Por quê? Porque se você vai estudar, você está pedindo para Portugal para estudar, mas você não demonstra para Portugal que você consegue se manter no país, veja que mesmo que a legislação fale que você não precisa, é um pouco ilógico, né? Assim, como é que você vai para outro país estudar se você não tem dinheiro para estar naquele outro país, não consegue se sustentar nesse outro país? E aí veja que aqui a gente precisa tirar da tela, né, aquelas pessoas, por exemplo, que ganharam bolsa, aquelas pessoas que vão para um internato com tudo pago, aquelas pessoas que já vão com um contrato de trabalho também, então vão estudar e tem um contrato de trabalho. Então a gente tem que tirar, né, essas pessoas aqui dessa conversa. Nós estamos falando, aliás, nós não vamos tirar, né? A gente precisa entender que se eu tenho uma bolsa, se eu tenho um contrato de trabalho, né, que me assegura os meios de subsistência, por que não apresentá-los? Então, gente, mesmo que na própria listinha ali da VFS você vai encontrar, né, os dizeres de que não é necessário o comprovativo dos meios de subsistência, para além da própria VSF ser incoerente, né, nos pedidos, e isso acontece muito, o próprio consulado, depois que a VFS organiza a documentação, né, e se você temar de não apresentar os meios de subsistência, a VFS vai e ela tem a obrigação de levar os teus documentos para o consulado, né, porque é um direito seu ter os documentos apreciados, né, ter uma apreciação pelo consulado. O consulado pode, né, dizer: olha, tudo bem, você não apresentou, mas eu não consigo garantir que você de fato vai estudar no meu país, porque ok, você está inscrito, mas como é que você vai se manter no meu país, né? Então é preciso, nem que seja um indício de prova, né? É preciso que você pelo menos demonstre a Portugal que você vai permanecer em Portugal, que você tem como permanecer em Portugal, tá? Seja através, por exemplo, de
um termo de responsabilidade ou um contrato de aluguel, né, que demonstre que você já tem um aluguel ali dentro de Portugal, né, ou uma reserva mais estendida, né, ou uma bolsa, como eu já disse. Agora, sobre os valores específicos para o D4, a gente segue a regra geral da Lei de Meios de Subsistência, que é um salário mínimo português por mês, né? O visto D4, ele não pede que você tenha poupanças em dinheiro, né? Então não pede que você tenha X salários mínimos em conta em Portugal ou em conta no Brasil ou disponíveis ali. Não, ele pede que você consiga comprovar, né, que você ou a pessoa, aliás, ele não pede, né, mas a gente entende, né, que é coerente você apresentar que você tem pelo menos ali um salário mínimo para se manter, seja seu ou seja de qualquer outra pessoa ali do termo de responsabilidade. Então, oficialmente, o visto D4, quando a gente fala de um ensino superior, né, ele não pede, ele não deveria pedir meios de subsistência para aquelas pessoas que são nacionais de países cuja língua oficial é portuguesa. Entretanto, a prática nos mostra que não é bem assim que acontece, né? Então, eu costumo dizer que no direito é linguagem, né? E quanto mais a gente entender a linguagem do direito, ou a linguagem de quem detém o poder de dizer que sim ou que não para o meu direito, melhor é, mais eu me viro bem, tá? Ah, e mais uma coisinha aqui para quem ficou até o final. O termo de responsabilidade, ele pode inclusive ser dado por 2, 3 pessoas, tá? Então, de repente, eu não consigo comprovar, minha mãe, ela tem uma renda de X, ela não chega até um salário aí para poder, um salário português, né, para poder me bancar. Mas se eu juntar minha mãe, a minha tia e o meu pai, aí já dá. Então dá para fazer essa mescla de termos de responsabilidade. Eu sei que é muito polêmico, né? É muito difícil a gente ter uma legislação que diz uma coisa e a prática que diz outra, mas aqui a minha intenção é que você tenha mais conhecimento, mais coerência, mais consciência daquilo que de fato é operacionalizado dentro desses organismos que vão dizer que sim ou que não para o seu visto. Então, nesse sentido, pense, analise as suas possibilidades e dentro das suas possibilidades, haja. Então, se você não tem a possibilidade de comprovar um meio de subsistência, faça ou procure alguém, um profissional da área jurídica, né, que vá fazer um termo bem elaborado, junto com a lei, né, dizendo ali por quê, aonde esse porquê existe de você não ter que apresentar os meios de subsistência. Se você tem a possibilidade de comprovação de meios de subsistência, comprove, né? Por fim, se você já passou por isso, deixa aqui nos comentários em qual consulado foi, qual foi o tipo de exigência, que isso me ajuda a entender o tipo de dúvida que vocês têm e ajuda outras pessoas a entenderem que elas não estão sozinhas nos erros e acertos. Tchau, tchau!